E hoje tivemos uma notícia muito boa para as criptomoedas, o Bitcoin já está subindo, várias altcoins voando, é disso que eu vou falar nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin que subiu bastante, hoje vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que fizeram as bolsas americanas subirem forte também, o mundo todo buscando risco, vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, onde a gente tem sinais importantes, vou estar atualizando a análise das principais criptomoedas do mercado, altcoins subindo, dominância do Bitcoin caindo, até que enfim a Ethereum subindo, pessoal. Vou falar disso tudo, mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho aí embaixo para receber as notificações, deixar o like também para dar aquela força, deixar seu comentário hoje de noite, eu quero responder todos os comentários dos últimos vídeos. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá eu mando novidades em primeira mão, coisas que estão acontecendo relevantes para as criptomoedas, análises, e você só precisa ter o Telegram e entrar lá, o link vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Bem pessoal, então vamos lá falar da situação do mercado de criptomoedas, comentar sobre o que está acontecendo hoje com o Bitcoin, que está subindo, né? O Bitcoin subindo aí 1,5 aproximadamente nesta terça-feira. E aí, Tainan, o que a gente tem? Pessoal, em termos de gráfico, eu não consigo ver padrões novos aqui por enquanto para o Bitcoin, tá? Então a análise gráfica ela está meio enrolada, né? Nas últimas horas aí, a gente pode dizer que o Bitcoin formou ali um pequeno fundo duplo ali no gráfico de uma hora, mas já bateu o alvo também, tá? O alvo estaria ali na região dos 104.800, ele chegou aqui, vamos colocar 105, tá? Já bateu esse alvo, então a gente não tem padrões novos aqui para fazer uma projeção de preços para o Bitcoin para os próximos dias, tá? Mas a gente tem que entender o que está por trás dessa subida que a gente teve hoje, né? Como eu disse no vídeo de ontem, era para ter muita atenção hoje, porque a gente teria um evento muito importante e esse evento aconteceu e veio muito bom para as criptomoedas, pessoal. Hoje seriam divulgados os dados de inflação dos Estados Unidos, os dados de inflação ao consumidor, conhecidos como CPI. E, meus amigos, a gente teve esses dados aí vindo abaixo da expectativa. A inflação dos Estados Unidos no mês de abril cresceu menos do que o esperado. Mas é muito mais importante do que simplesmente um dado de CPI, pessoal. A gente está falando aqui de um dado do CPI no mês em que uma boa parte desse mês a gente teve tarifas em cima de vários países, tá? O Donald Trump colocou uma tarifa base ali para importação de qualquer país e colocou em alguns países que eram grandes parceiros comerciais, como a China, Japão, União Europeia, ele chegou a colocar tarifas muito altas. Na China chegou a ficar uma boa parte do mês tarifas de 145%. O grande receio que existia no mercado era de que essas tarifas pudessem gerar um aumento de custo de vida nos Estados Unidos. Mas, pelo jeito, não foi bem assim, tá? A inflação, ela cresceu sim, tá? No mês de abril, mas cresceu 0,2%, ou seja, menos do que esperado. O mercado estava esperando que o núcleo do CPI crescesse em 0,3% no mês de abril nos Estados Unidos e cresceu em 0,2%. Estava esperando que o índice cheio crescesse em 0,3%, ele cresceu em 0,2%. Tá? E na base anual, pessoal, o CPI dos Estados Unidos caiu de 2,4% para 2,3%. Tá? Então assim, meus amigos, a gente teve aí uma diminuição da inflação nos últimos 12 meses nos Estados Unidos, o que, em tese, colabora para o Fed poder cortar juros, né? Mas eu acho, pessoal, que mais importante do que os valores aqui que a gente teve hoje dos dados, eu acho que o mais importante de tudo é que a inflação não subiu forte no mês de abril, com as tarifas ali que foram impostas principalmente à China, tá? Isso aí é uma notícia muito boa, porque, na minha visão, sinaliza, pessoal, que a gente pode ter aí, talvez, a inflação não subindo e talvez até caindo nos próximos meses, o que pode ajudar o Fed a cortar juros, talvez aí antes mesmo do que o Jerome Powell acha que eles vão cortar, tá? Porque para cortar juros, uma das coisas que você precisa é que a inflação caia, e isso já está acontecendo, tá? Lembrando, pessoal, esse dado do CPI não é o principal dado que o Fed olha para levar em conta suas decisões, ele olha mais o PCI, principalmente o núcleo do PCI, tá? Que vai ser divulgado aqui daqui a algumas semanas, o de abril, e é nele que o mercado vai estar atento, mas só o fato de o CPI já ter vindo abaixo aí da expectativa, né, e ter tido uma queda na base anual, já é um sinal para o mercado de que a inflação não é uma preocupação tão grande quanto o mercado acreditava, tá? E foi depois disso aí que o mercado subiu forte, viu, pessoal? Antes desse dado, o mercado estava um pouco preocupado, tá?
A gente também teve ao 12h30, pessoal, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, falando, tá? Ele fez um discurso aí, pessoal, em um evento na Arábia Saudita, né? Ele estava no Fórum de Investimentos dos Estados Unidos, Arábia Saudita, na capital saudita, que é a cidade de Riad, tá? E nesse evento aí ele anunciou algumas coisas, né? O levantamento das sanções contra a Síria, tá? Foram retiradas as sanções ali que os Estados Unidos estavam impondo contra a Síria. A gente também teve, pessoal, uma proposta de negociação com o Irã, tá? Ele insistiu em seguir com a negociação com o programa nuclear iraniano lá, para evitar que as coisas saiam do controle, né? Ele fez alguns acordos ali com a Arábia Saudita, tá? Ele revelou ali um pacote de 600 bilhões de dólares da Arábia Saudita, que vai investir nos Estados Unidos esse dinheiro, né? Ele teve um acordo ali de mais de 142 bilhões de dólares para o fornecimento de equipamentos militares americanos para a Arábia Saudita, tá? Investimentos em tecnologia, né? Incluindo aí coisas ligadas a chips da NVIDIA, os servidores avançados para a empresa Humanian Saudita, que é uma empresa de tecnologia, tá? E também teve compromisso ali por parte de algumas empresas como a AMD e a Amazon, né? Com aportes ali de 10 e 5 bilhões de dólares, tá? 10 bilhões da AMD e 5 bilhões da Amazon, né? E como de costume, o Donald Trump criticou o Jerome Powell, tá, pessoal? Ele falou lá que a inflação está basicamente baixa, que as taxas de juros não caíram, apesar de ter uma pessoa no Fed que não está fazendo um bom trabalho. O Trump falou isso, tá? E enfim, pessoal, ele xingou ali o Powell, né, como sempre, reclamou das taxas de juros altas, mas acho que isso aí não tem muito efeito na economia, porque o Jerome Powell não vai ali mudar o que ele vai fazer por causa do que o Trump está falando, tá? E, pessoal, amanhã também a gente vai ter um evento aí muito importante, tá? Aliás, desculpe, amanhã não, viu, pessoal? Achei que amanhã era quinta-feira, amanhã é quarta-feira, tá? Não temos eventos aí muito relevantes amanhã, então quarta-feira tende a ser um dia tranquilo aí, sem nada de muito impacto no mercado. Quinta-feira é que o bicho vai pegar, viu, pessoal? Quinta-feira a gente tem núcleo de vendas no varejo, pedido de seguro-desemprego, índice de atividade industrial do FED da Filadélfia, inflação ao produtor, né? A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, a inflação ao produtor, ela pode ter sido mais afetada pelas tarifas, já que as tarifas muitas vezes elas chegam primeiro para os produtores, para os empresários, tá? Então a gente vai ter que ficar de olho nisso, mas só de inflação ao consumidor já ter vindo boa hoje já é um alívio, tá? Vendas no varejo, né? Eu acho que eu comentei. E a gente vai ter discurso do Jerome Powell, pessoal, na próxima quinta-feira, às 9h40 da manhã, tá? Então o mercado vai estar atento para ver o que ele vai falar desses dados de inflação de hoje e os de quinta-feira, que a gente teve dados muito bons de inflação. Será que o Jerome Powell vai sinalizar que eles vão cortar juros em junho ou julho? Tá, o mercado está apostando aí que pode ser, tá? Que é possível, já que a inflação está convergindo ali para a meta deles de 2%. Indo aqui para análise de sentimento, pessoal, tivemos aí também algumas mudanças, tá? O Open Interest voltou a subir hoje, voltou para 84 e o Long Short Ratio caiu, tá? Ele agora está em 0,68, ou seja, temos quase 2 pessoas apostando na queda para cada pessoa que aposta na alta. Enquanto a gente tiver, pessoal, a maioria das pessoas apostando na queda, o Bitcoin vai continuar subindo, tá? Em termos de mapa de calor, pessoal, o ponto aqui em que há mais liquidez é a região ali dos 99.900, né? Que vamos arredondar ali para os 100 mil dólares, mas também temos bastante liquidez acima, tá? Mais especificamente na região dos 106 mil dólares, tá? Então o que eu vejo aqui quando eu olho esse mapa de calor temos liquidez dos dois lados, mas eu acho mais provável o Bitcoin buscar a liquidez dos 106, porque a maioria das pessoas estão apostando na queda nas últimas horas, e quando a maioria das pessoas apostam na queda, as baleias tendem a tentar buscar a liquidez de cima, né? Que aparece acima no gráfico do mapa de calor. E, pessoal, em termos de altcoins, parece que as altcoins aí voltaram a brilhar, viu, meus amigos? Hoje a gente teve mais um dia de queda da dominância do Bitcoin, parece que agora ela finalmente está aí caindo de forma consistente, tá? O que é muito bom para as altcoins. Dominância do Bitcoin ainda é 62, muito alta, né? Mas já caiu bastante em relação aos últimos dias, depois de bater os alvos daquelas figuras que a gente alertou uns tempos atrás, tá? E eu não consigo ver um padrão gráfico para dominância, tá? Ethereum, meus amigos, Ethereum subindo, tá? Fechou o gráfico semanal ali acima daquela região de resistência dos 2.200 dólares com candle de força. Então, para mim, ela invalidou aquele topo duplo que tinha alvo
lá nos $1.100, tá? Então, para mim, eu não considero mais válido aqui esse topo duplo e também não consigo ver aqui um padrão de alta para Ethereum agora, tá? Dá para forçar a barra um pouco aqui, pessoal, e desenhar aqui uma bandeira de alta, né? Forçar aqui e falar que tem uma bandeirinha de alta aqui, mas eu não sei, tá, pessoal? Porque o alvo dela aqui já deve estar quase batendo. Se a gente fizer aqui o desenho, a gente vê alvo ali na região dos 2.800, né? Então a Ethereum já está nos 2.000, quase 2.700. Então dá para ela subir mais um pouco, já chegou hoje nos 2.750, tá? Mas já está bem perto do alvo, tá? Não acho que é uma operação aí que valha a pena, tá? Solana, meus amigos, rompendo região de resistência, tá? Ela parecia estar formando um topo duplo ontem, né? Mas acabou que com esses dados de inflação melhores do que o esperado, ela acabou disparando, tá? A gente tem aqui, pessoal, no gráfico da Solana, tinha aquela cunha ali que ela tinha rompido para cima nos últimos dias, né? Mas eu não estou conseguindo ver um padrão novo aqui, não. Vou até colocar no gráfico semanal aqui, para ver se a gente consegue ver um padrão aqui para fazer projeção de preço, tá? Eu não consigo aqui ver um padrão para a gente pode forçar a barra aqui, tá? E falar que tem um ombro, cabeça, ombro invertido, embora esse volume aqui de negociação não tá muito parecido, né, com o ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Se a gente considerar aqui, pessoal, a gente consegue ver aqui ombro esquerdo, cabeça e ombro direito, tá? Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo aí para a Solana, desse ombro, cabeça, ombro invertido, a gente teria um alvo lá na região dos 213, ela já está em 183, tá? Então, é uma possibilidade aí, se as coisas continuarem boas nos próximos dias, como parecem que estão, né? A China e os Estados Unidos começaram a se acertar na questão da guerra comercial, os Estados Unidos estão fazendo acordos com vários países, as taxas de juros podem cair, porque a inflação está caindo mês após mês, tá? Com tudo isso, pessoal, eu acho que a gente pode ter um cenário aí muito bom para as criptomoedas, tá? E talvez a Solana realmente busque, tá? ADA Cardano, pessoal, ADA Cardano rompeu para cima nos últimos dias um ombro, cabeça, ombro invertido, né? A gente vê ali um padrão parecido com o que a gente tem na Solana, tá? Se a gente fizer aqui um desenho aqui no gráfico diário, pessoal, a gente consegue ver aqui para ADA Cardano um alvo para esse ombro, cabeça, ombro invertido lá na região dos 98 centavos. Então, ou seja, Cardano deve tentar buscar $1 novamente, tá? BNB, Binance Coin, pessoal, Binance Coin rompeu aí nas últimas horas um fundo duplo, né? Um padrão de reversão de tendência de baixa para tendência de alta. Se a gente fizer aqui uma projeção desse fundo duplo, pessoal, a gente vê alvo lá na região dos $755, tá? Então, esse aí seria o alvo para a ADA Cardano, tá? Desculpe, para a BNB, viu, pessoal? Desculpem, não, a ADA Cardano foi a moeda que eu falei agora há pouco, tá? Binance Coin. Então, Binance Coin pode chegar nos $750, né? Se a ADA Cardano chegasse a $750, seria maravilhoso, né, pessoal? Que ela custa 82 centavos, tá? Seria uma valorização absurda, né? Mas não tem isso não, tá, pessoal? Eu me enganei aqui, tá? Outra moeda importante aqui, pessoal, XRP, tá? XRP, pessoal, dá para dizer aqui no gráfico dela também que ela rompeu para cima um ombro, cabeça, ombro invertido aí nos últimos dias, tá? Embora o volume de negociação esteja um pouco diferente aí do que a gente costuma ver num ombro, cabeça, ombro invertido, né? Dá para considerar esse cenário se a gente fizer uma projeção de alvo. Ela já bateu ali no alvo nos 2,66, tá? Dogecoin, meus amigos, Dogecoin também teve um dia de subida forte hoje, tá? Aquele topo duplo que ela parecia estar formando, se ela rompesse ali a região dos 22 centavos para baixo, não aconteceu e ela agora não tem um padrão aí muito bem definido para Dogecoin, tá? Tron tá subindo hoje, pessoal, mas também não tem um padrão gráfico. Token Ton do Telegram parecia estar rompendo para baixo um topo duplo ontem com alvo na região dos $3, mas ela acabou revertendo hoje, mas assim, não tem um padrão aqui novo, muito claro. Avax, meus amigos, subindo hoje, tá? Não, acabou que ela, com essa inflação abaixo do esperado, ela não formou ali o topo duplo e ela voltou para a região de resistência aqui, região dos $26, mas não tem aí um padrão novo, tá? Avax, meus amigos, Avax tinha rompido nos últimos dias para cima ali, um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo na região dos $245, já está quase lá, tá? A outra moeda importante, Pendle, pessoal, rompeu para cima o ombro, cabeça, ombro invertido nos últimos dias atrás, com alvo nos $5, tá? Outra moedinha importante também que a gente não pode deixar de comentar, né? NIR, tá, pessoal? NIR tá subindo aí nas últimas horas, ela estava com padrões de baixa ali nos últimos dias, mas a NIR ainda está num ponto aqui muito importante, viu? A gente precisa que a NIR feche o semanal ali acima dessa região aqui dos $3,10 para ela invalidar aquele topo duplo gigantesco que ela tem,
tá? Sui, meus amigos, teve um dia de subida, mas não tem aqui um padrão gráfico novo, tá? Então não dá pra gente fazer um trade, uma projeção de preço para Sui por enquanto, tá? Outra moedinha importante, pessoal, Chainlink, tem que falar dela, né? Muita gente gosta dessa moeda. Chainlink não fez aí, não formou o topo duplo, tá? Ela acabou revertendo aí com esse dado de inflação que veio melhor do que o esperado, e lembrando que a Chainlink tem um ombro, cabeça, ombro invertido ali com alvo na região dos $20,90, podemos arredondar até para 21 dólares, tá? Então Chainlink aí com sinais de alta, a maioria das criptomoedas com sinais de alta. Amanhã não temos eventos macroeconômicos relevantes nos Estados Unidos, o que é bom para as criptomoedas, né? Porque acaba aliviando um pouco as tensões, a não ser que o Donald Trump falar alguma coisa aí que assuste o mercado nas próximas horas, lançar uma meme coin, fizer alguma palhaçada assim, a gente tende a ter um mercado bom, um mercado estável aí para as criptomoedas, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.